Oi pessoal, tudo bem? O resumo da sua novela já vai começar, mas antes eu peço que por favor vocês se inscrevam aqui no canal, não saia desse vídeo sem se inscrever no canal. Novela Reality Show, esse é o canal certo, pessoal. Então por favor se inscreva aqui no canal, deixa seu like e o seu comentário aí para eu saber se vocês estão gostando, para saber de onde vocês são. Então fique agora com mais um capítulo de Flor do Caribe. Novela Flor do Caribe, capítulo 9, quarta-feira, 9 de setembro de 2020. Na primeira cena, um senhor fala para Esther que não viu esse homem, se referindo a Cassiano pela foto, que nesse momento estava passando atrás de Esther no carro de Dom Rafael. Depois, apreensiva e ao mesmo tempo esperançosa, Esther pergunta para Alberto: será que nós vamos achar Cassiano? Alberto diz que sim e que eles não voltam sem Cassiano. Na cena seguinte, Dona Olívia conversa com Thaís e seu Chico sobre Esther ter levado várias fotos de Cassiano para o Caribe e fala como Alberto foi bom e gentil em deixar tudo aqui para cuidar e procurar o amigo Cassiano. Thaís também diz que o gesto de Alberto é de um verdadeiro amigo. Seu Chico então diz que ele está perdendo a visão, mas quem está ficando cega são elas, cegas por esse Alberto. E ainda pergunta se elas não veem que foi ele, Alberto, que colocou Cassiano nessa enrascada. Dona Olívia começa a chorar e pergunta se era isso que Chico queria, deixá-la mais nervosa com o sumiço do filho dela. Pois, se foi isso, ele conseguiu. Thaís então pede para seu pai pegar leve, pelo menos até Cassiano voltar, que a mãe dela está muito nervosa. Seu Chico então fala que espera que o coração dele esteja dizendo esteja errado. Thaís pergunta o que o coração dele está dizendo. Seu Chico desconversa e diz que não é nada e que ele vai falar com Olívia. Depois mostra seu Chico pedindo desculpa a Dona Olívia e diz que também está nervoso com toda essa situação. Dona Olívia então chorando pede para que Chico, que sempre teve tanta sabedoria, prometer a ela que Cassiano vai voltar e que ela não está conseguindo manter a fé e que não sabe o que vai fazer se o filho dela não voltar. Na cena seguinte, Esther e Alberto chegam ao hotel e Alberto fala para ela ficar descansando enquanto ele vai ao encontro de Dom Rafael. Ela pede para ir junto e ele diz que não tem intimidade com esse homem, que pode ser perigoso para ela, e pede para que ela fique no quarto de hotel até que ele volte de lá, porque ele pode vir com informações importantes e assim eles começam a procurar para não sair do zero. Ela respira e promete que não vai sair dali. Ele diz que assim fica mais tranquilo, que vai agora mesmo falar com Dom Rafael, porque eles não têm tempo a perder. Depois que Alberto sai, Esther pega sua bolsa e vai para as ruas procurar Cassiano. Primeiro, ela pergunta para um homem que pede dinheiro a ela para falar. Ela dá, e ele diz que não viu. Depois, pergunta para uma moça que vende flores, que diz também que não viu Cassiano. Depois mostra Cassiano perto desse mesmo lugar onde Esther está. Ele carrega uma caixa e observa os seguranças. E corre, e os seguranças vão atrás dele. Depois, a cena volta para Esther indo na igreja, enquanto Cassiano continua sendo perseguido pelos seguranças de Dom Rafael. Na igreja, Esther ora para Santo Antônio para que ele ache Cassiano, e nesse momento, Cassiano entra pela igreja, mas ela está de costas e acaba não vendo Cassiano passar. Ela se assusta com os seguranças de Dom Rafael e sai da igreja enquanto Cassiano se esconde no confessionário. Cassiano então se lembra que Dom Rafael disse que se ele tentasse algo, Duque iria pagar, e Cassiano então se entrega. Na cena seguinte, Juliano conta a situação de Donato para Doralice e diz que não sabe como Hélio conseguiu esse excelente advogado. Doralice diz que ela sabe, que Zuleika ouviu atrás da porta que Hélio pediu para seu Dionísio pagar um bom advogado para o seu pai e ele então o contratou. Juliano diz que então foi assim que Hélio conseguiu um advogado. Doralice então diz que não foi ali para bater papo sobre a vida dos outros e que foi ali para garantir um robalo para fazer uma muqueca. Juliano diz que ali não tem mais peixe nenhum e que tem um robalo na casa dele. Doralice se anima e pergunta se Cassiano vende para ela. Juliano diz que para ela ele dá o peixe, não vende.
Doralice diz que quem vai pagar é Dionísio e não ela. Então, Juliano diz que aí é diferente, mas que vai fazer um preço especial, um preço de peixe a preço de ouro. Na cena seguinte, Alberto e Dom Rafael se encontram e eles se apresentam. E Alberto tenta falar que foi enganado e tal, mas Dom Rafael diz que não quer ouvir e diz que o ameaçou porque na visão dele, quando algo sai dos trilhos, ele tem que usar outro tipo de linguagem e é por isso que Alberto está ali. Alberto diz que justamente por ele estar ali, que achava que eles já tinham passado dessa parte. Dom Rafael diz que ainda não, mas que Alberto tem muita coragem por ir até ali. Alberto diz que foi por um bom motivo e entrega os diamantes para Dom Rafael, que diz que agora eles estão falando a mesma língua e fala para o segurança ficar de olho em Alberto enquanto eles conferem as joias. Na próxima cena, Doralice chega na casa de Juliano e espera enquanto ele pega o peixe. Doralice então nota uma foto que está Quirino, Juliano e uma moça e comenta: Bonita foto. Juliano diz que foi há 2 meses numa pousada e que aquela era uma amiga. Doralice então pergunta se é só uma amiga mesmo. Juliano confirma e eles entram no assunto de que Quirino está sozinho. E Juliano fala que o pai dele é uma pessoa sensacional, maravilhoso, que lava, passa, cozinha e que logo ele, Juliano, está casando e que o pai dele não pode ficar sozinho. Doralice então pergunta por que ele nunca teve um relacionamento. Se é por causa da religião, de ele quase ter sido padre e tal. Juliano diz que ele está esperando, na verdade, a pessoa certa. E tem certeza que a pessoa certa é ela, Doralice. Ela fica envergonhada e Juliano pergunta se ela gosta mesmo do pai dele. Gosta de verdade, sabe? Doralice diz que sim, mas que acha que Quirino não a nota. Enquanto isso, Quirino está lá atrás, escondido, ouvindo e vendo tudo. Juliano então pede para que Doralice faça o pai dela feliz, por favor. Na outra cena, Dom Rafael volta e diz que as pedras foram conferidas e são de qualidades. Alberto diz que agora eles estão quites. Dom Rafael diz que ainda não, e falta um detalhe, que é um brinde. Os dois brindam e chega um capanga de Dom Rafael e entrega a mochila de Cassiano para Alberto e um envelope para Dom Rafael. Dom Rafael diz que lamenta, mas que teve que eliminar Cassiano. Alberto diz que a única coisa a se lamentar ali é a traição de um amigo e que Dom Rafael acabou fazendo um favor para ele. Dom Rafael diz que só existe uma coisa que ele aprecia mais do que negócios: mulher. E Alberto diz: bingo, nesse caso, uma linda mulher, minha futura esposa. Depois mostra alguns fiéis fazendo uma passeata na rua e Esther chorando e acaba os seguindo. Na cena seguinte, Donato fala para Bibiana que conversou com o advogado e ele disse que só falta a decisão do juiz para ele ser solto e que ele parece muito inteligente. Bibiana diz que está rezando para Nossa Senhora e que logo ele sairá dali e pergunta se ele está se alimentando bem. Donato diz que sim e que agora está tudo melhor, que os policiais e o delegado estão tratando ele melhor, depois que o advogado foi lá, e diz que isso é uma coisa que ele não entende. Se esse advogado é tão poderoso, como ele conseguiu ele? Que ele deve ser bem caro. Bibiana diz que não sabe, que Hélio saiu e disse que ia arranjar o melhor advogado, e arranjou, e que isso não importa agora, que o importante é que ele saia dali, logo. Donato então pergunta se Hélio não vai visitá-lo. Bibiana diz que ele está cuidando das crianças e que nunca viu Hélio tão apreensivo. Na outra cena, Quirino fala com Juliano com que cara ele vai olhar agora para Doralice. Juliano diz com essa mesma cara que Deus te deu e que Doralice já estava na dele. Quirino diz que tem tanto tempo que ele não chama uma mulher para sair, que até desaprendeu. Juliano diz que é a mesma coisa de sempre, que não mudou nada, que é para ele falar uma besteirinha no cangote dela, fazer um jantar e tal, e que ainda é tempo para ele arranjar um irmãozinho para ele. Quirino diz que nem namora e Juliano já tá pensando em filho. Na cena seguinte, Esther chega no quarto e Alberto está lá, e ela pergunta o que ele está fazendo lá.
Alberto diz que ligou para a recepção e a recepção não conseguiu falar com ela. Esther diz que não conseguiu ficar no quarto e que foi procurar por pista. Alberto fala que ela tem que ter calma e Esther grita com ele falando que é para ele parar de pedir para ela ter calma e pergunta se Dom Rafael sabia de alguma coisa. Alberto cinicamente fala que ele não sabia e que se sabia não quis falar, porém ele deu um conselho a ele que ele achou até meio estranho. Esther então pergunta que conselho é esse e Alberto diz que Dom Rafael o aconselhou a procurar a polícia. Esther pega a bolsa e fala para eles irem na polícia agora. Na cena seguinte, Bibiana está contando para Hélio como foi na delegacia. Hélio, distraído, fala que vai para o quiosque. Então a filha mais nova de Bibiana chega chorando da escola e diz que está todo mundo falando que o pai dela matou o homem. Bibiana fala para ela não dar ideia a esse tipo de gente. A menina então fala que estão todos chamando o pai de assassino. E Hélio diz que o pai não é um assassino e que foi um acidente e que se falarem isso de novo é para ela brigar sim. Bibiana fala para Hélio não botar mais lenha na fogueira. Hélio diz que só tem desocupado naquela cidade e sai. Bibiana fala para a filha não ligar, que o pai dela é inocente. Na cena seguinte, Esther e Alberto chegam na delegacia e pedem ajuda ao delegado e mostra a foto de Cassiano falando que está procurando por ele, que ele é noivo dela. O delegado diz que lamenta, mas que Cassiano está morto. Esther fica nervosamente calma e fala que o delegado está enganado e Alberto interrompe e pergunta se o delegado tem certeza disso. O delegado diz que sim, que não esqueceria o rosto de Cassiano e que ele deu muito trabalho e que a foto e o nome confere e diz que Cassiano era um bandido. Esther diz que não pode ser, que Cassiano é uma pessoa honrada e Alberto diz que Esther tem razão, que Cassiano é amigo dele e noivo dela, não pode ter feito essas coisas. Então o delegado pega o atestado de óbito de Cassiano, lê o nome completo de Cassiano, idade e conta que Cassiano foi morto num confronto com a polícia. Esther fica desesperada e começa a chorar e o delegado diz que na verdade ele não morreu em um confronto direto, que na verdade durante uma perseguição o carro que Cassiano estava bateu e pegou fogo. Esther e Alberto dizem que não pode ser, que ele não era Cassiano. E o delegado diz que Cassiano é um traficante brasileiro, que a polícia já vem procurando por ele há algum tempo, mas que só agora conseguiu pegar ele com a mão na massa, traficando diamantes. Esther começa a chorar muito e o delegado tira de sua gaveta a mochila de Cassiano e pede para que eles façam reconhecimento dos objetos. E diz que sabe que é um momento difícil e por isso vai deixá-los a sós. Esther então começa a lembrar de alguns momentos com Cassiano e lembra de quando deu aquela mochila de presente para Cassiano e ele disse que usaria ela em todas as missões. Esther, em estado de choque, diz que a mochila é a que ela deu para Cassiano, mas que não pode ser, tem que ter havido algum engano. Então ela pega o passaporte de Cassiano e diz que não pode ser, e pega a carteira dele e acha uma foto dela pequena e lembra de mais uma noite com Cassiano, que ela disse que ela estava imaginando eles casados naquela cabana e depois velhinhos, juntos, e ela disse que o amava. Ela acha também na mochila um perfume que ele tinha comprado para ela, que foi presente que ela pediu de viagem. E no presente ele escreveu uma declaração para ela. Ela lê e depois diz para Beto que ele, Cassiano, é o amor da vida dela e que ele não pode ter morrido. E assim termina o capítulo de hoje, pessoal. E peço a todos vocês que se inscrevam no canal, me dê essa força a continuar com esse trabalho, a continuar com esses projetos de novelas, reality show, que eu sei que você gosta. Então, deixa seu like, seu comentário e mais uma vez se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.